Oi, minha princesa, como que você está? Que alegria estar aqui falando com vocês. E talvez isso seja a maior loucura que eu estou de fato fazendo nesta semana. Mas saiba que você não está aqui por um acaso. Se você entrou neste vídeo, é porque Deus quer falar com você. Deus quer que você fique aqui, que você abra o seu coração e eu oro para que Ele toque profundamente o seu coração neste momento, aqui e agora. Eu simplesmente estava indo deitar, mas eu senti uma inquietação, sabe? Eu não iria finalizar esse dia sem antes gravar esse vídeo, sabe? Então, Deus tem falado muito em meu coração, no sentido de que nós devemos ser pessoas mais ousadas, sabe? Simplesmente termos mais fé e tomarmos alguma atitude, alguma iniciativa. Talvez simplesmente uma pequena decisão, uma pequena atitude que você faça é sim um passo de fé extraordinário. Deus quer que você tome alguma decisão, pode ser algo pequeno, talvez gravar algum vídeo, talvez simplesmente criar algum projeto. E nessa pequena atitude, nessa pequena decisão, você mostra que você confia em Deus, sabe? Simplesmente pessoas que nem têm Deus no coração, muitas vezes são tão mais ousadas, muitas vezes têm tanta mais fé do que nós, sabe? E Deus fala, ó homens de pequena fé, sua fé muitas vezes é de um tamanho de um grão de mostarda. Então, que possamos confiar mais, que possamos ser pessoas ousadas, mulheres virtuosas. São mulheres que confiam em Deus, mas que são ousadas no sentido de que, por confiarem tanto, tomam sim atitudes ousadas que muitas vezes têm essa visão, o mundo as enxerga dessa forma. Compreendem? E que possamos firmar a nossa identidade para que assim o nosso propósito venha até nós, sabe? E saiba que se você está nesse vídeo, tem um propósito em si. Não é por um acaso que você apareceu aqui. Eu simplesmente foi muito do nada mesmo. Eu tô sem maquiagem, eu não fiz nenhum roteiro, totalmente despreparada, mas eu simplesmente tomei essa decisão, essa atitude e confiar mais, confiar naquele que me formou, sabe? E que você saiba que muitas vezes quando as coisas estão pesadas, quando as coisas estão difíceis, tudo o que tem acontecido é por um propósito, sabe? Muitas vezes
muitas vezes é como se fosse uma certa dor de parto, no sentido de uma dor de parto no espírito, que muitas vezes você precisa perseverar e que tudo isso é para um propósito maior que você tem passado. Tudo que você tem passado é por um propósito maior. Então persevere, acredite, confie. E eu tenho refletido muito também sobre: e se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra? Você simplesmente estaria com o coração em paz, com a consciência em paz de que você alcançou o seu propósito, de que você fez o que você deveria realmente fazer aqui, a sua vocação? Então é por isso que muitas vezes nós precisamos ser pessoas fortes e corajosas, sabe? E confiarmos mais e sermos pessoas ousadas nesse sentido. E uma pequena atitude de fé muitas vezes é somente o que faltava para você alcançar o que você tanto busca, o que você tanto almeja. E sendo muito sincera, eu tenho me sentido totalmente estonteante nesse sentido de estar aqui gravando esse vídeo, falando com vocês, porque eu me sinto realizada, eu sinto que eu estou no caminho certo, sabe? Então, que Deus coloque paz em seu coração neste momento, que Ele fale com você, que Ele acalme o seu coração e saiba que você é uma pessoa amada, você foi desejada, você foi feita para um propósito incrível. Somente você tem algo único, que somente com os seus dons, com as suas habilidades individuais, você transformará o mundo de alguma forma. Então não compare com ninguém, não olhe para o lado, simplesmente pensando que a grama do vizinho é mais verde que a sua, olhando o palco dos outros e comparando os seus bastidores, porque você é uma pessoa única e toda a sua história, o que você passa, o que você tem passado, isso é o que está te formando, te moldando mesmo no secreto, sabe? Te amadurecendo, te lapidando pra pessoa incrível que você foi simplesmente formada assim. Mas para isso você precisa se entregar neste momento. Talvez você nunca tenha tido um relacionamento com Jesus. Talvez você nem o conheça. Talvez você ou esteja apenas distante. Mas faça uma oração neste momento. Senhor Jesus, eu sinto a sua falta, ou eu quero te conhecer. E que assim será. Então é isso. Que esse vídeo tenha tocado no coração de alguém. Ao menos uma pessoa.
Foi um prazer estar falando com vocês.